Bom dia! Segunda-feira. Podia ser o último dia hoje, né? Pra gente cacetar, mas é o penúltimo. Bem-vinda, Pri! Bom dia, Claudinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, eu vou começar uma semana bem difícil. Vou contar muito com a ajuda de vocês. Bem-vinda, Sabadini. Bem-vinda, Meire. Bem-vinda, Meire Dalva. Seja bem-vinda, meu anjo. Você tem que ficar mais aqui com a gente. Mais aqui com a gente. Mais aqui, ó, nessa linha secreta. A gente entrou com um desafio. Bem-vinda, Marisa. Bem-vinda, Alain. Bom dia. Amada. Bom dia. E ontem, a gente iniciou um jejum. Alguém aqui já fez jejum? Bem-vinda, Andréia. Que bom ter você aqui, ó. Sentimos muito a sua falta aqui, ó. Nessa linha secreta, muito. Bem-vinda, Magia Brilhante. Bem-vinda, Clínica Integrativa, Sense. A gente iniciou um jejum de 7 dias. Conta aqui pra mim se alguém aqui já fez. Você já fez, Cláudia? De quantos dias você fez? O nosso vai ser de 7 dias. E vai ser um jejum de intimidade. Não só com Deus, né? Com a espiritualidade, mas entre a gente lá também, né? E aí você vê, o jejum começou ontem e ontem eu vim embora. Eu vou ter que voltar pra lá. E nesse jejum de intimidade é muito doido, que calha justamente com o que a gente vai falar hoje, né? Que é sobre esse silêncio interno, quando a gente começa... Bem-vinda, Elisa! Quando a gente começa a organizar tudo isso que a gente falou. Bem-vinda, Ferleróis é lá do grupo? Não, né? Ferleróis é nova por aqui, né? Elisa também, não lembro de ter visto vocês por aqui. Mas é sobre esse jejum interno, e para mim, assim, especificamente, vai ser muito bom. Por isso que eu aceitei o desafio, porque vai calhar com esses 31 dias, né, que a gente veio fazendo aqui de live, esse foco que a gente deu nessa mudança, nesse novo agente, né. Bem-vinda, Euzi! Eu não sei se vocês olharam no Instagram, mas tem muita gente colocando a foto, assim, colocando luto. E aí você fica ali, ai meu Deus, fulano morreu. E na verdade, o que eles estão fazendo é o que a gente aqui também deveria fazer. Bem-vinda, Marfiga. Tudo bom com você, linda? O que a gente deveria fazer seria realmente fazer o enterro daquele eu, bem-vinda, Moniquinha, daquele eu antigo da gente e nascer mesmo um novo ser, uma nova pessoa, né? E com mais disciplina, com mais caráter, com mais determinação, com mais liderança, com mais governo, com tudo isso que a gente veio aprendendo aqui esses dias, né? Então vai ser muito bom pra mim tá começando esse jejum, principalmente 2 dias ainda com vocês, né? A gente ainda tem hoje. Quem tá aqui na salinha secreta, a gente vai se encontrar hoje à noite. Eu vou ter que dar uma reajustada nesse horário, porque ia ter uma reunião agora de manhã, eu nem sei como é que ia ficar essa live, mas passou para as 18 horas. Então, a gente deve atrasar um pouquinho, tá? A sala secreta hoje, vocês conhecem lá minha versão masculina e não tem termo para acabar, mas eu aviso. Você é nova, né, Marlene? Eu percebi, não tinha te visto aqui. Quem te trouxe? Quem te convidou? Então eu vou avisando vocês, tá? Eu vou avisando vocês no grupo, mas a princípio vamos deixar para as 8 horas, tá? A gente deixa para as 20 horas. Se lá acabar mais cedo, a gente vem pra cá. Eu vou avisar isso lá no nosso grupo também para quem não entra na live, tá bom? De 7 dias nunca fez, né? Você é nova, né, Ferleróis? Eu percebi, eu gravo aqui os nomezinhos e eu vi que você é nova. Quem te trouxe? Conta aí pra gente. Então, a gente vai começar a ler aqui, né, sobre ser bruto, ser mais bruto que todos os homens. E eu vou precisar ser muito bruta para encarar esses 7 dias.
Já consagrei a minha água. Segundo ele, o segredo é a gente consagrar a água e essa água vai levar de mim qualquer tipo de mágoa residual, qualquer tipo de rancor, qualquer tipo de medo. Eu consagro ao Senhor que essa água vai limpar tudo que deixaram de ruim para mim, tudo que pensaram de mal de mim, tudo que desejaram de mal por mim. Essa água, nesses 7 dias, vai lavar tudo isso, né? E que traga ainda mais humildade, que nunca mais eu me autodeprecie, viu? Tem pessoas aqui que fazem autodepreciação, que falam mal de si próprio, que se diminuem, que se destroem. Então, bem-vinda, Cristiane. Essa água vai levar tudo. O jejum não é legal para quem é bipolar, tá? Por causa da questão do ciclo circadiano, altera muito. Então, o jejum para vocês não é legal. Se alguém quiser entrar na vibe do jejum, eu sugiro que você tire alguma coisa. Eu vi um vídeo seu falando de bipolaridade, achei o máximo. Ai, que lindo, você sabe nem do que tá por vir. Entra aqui, ó, vem pra sala secreta, pega o último dia, depois você assiste os outros 2. Se você é bipolar, vem com a gente, que a gente está formando uma família de bipolares. Somos uma família de bipolares. E eu sugiro então que vocês não façam, tá? Um jejum. Né, Alan? Vamos dar bem-vindo aos coleguinhas. Tem uma hora que o Instagram trava, eu paro de ler mensagem, tá, gente? Então escreve logo aí, depois a gente combinou de se encontrar aqui nesse ponto de interrogação. As pessoas aí que vão estar aí na live vão orientar vocês, porque nós somos uma família já. Então, voltando ao jejum, eu não acho bom, tá? Que nenhum de vocês que sejam bipolares faça o jejum. O jejum desregula o ciclo circadiano, o jejum altera o funcionamento, mas eu sugiro que vocês... Bem-vinda, Regiane. Sentimos sua falta ontem, foi muito gostoso. Eu sugiro que vocês escolham algo para retirar da vida de vocês durante essa semana. A gente pode até se encontrar, se vocês prometerem fazer isso. Eu abro uma live aqui só para vocês, sem avisar, no Instagram. A gente vai combinar só entre a gente. Quem quiser, me manda mensagem quando eu salvar a live, na própria live, no feed do Instagram, que eu olhando lá, eu incluo vocês no Caminhos da Sabedoria e chamo vocês. E deixa eu falar nisso, vamos chamar, né, o pessoal daqui. Mandar aqui o convite. Aí o povo de lá que ainda não entrou já perdeu, né? Oh, caramba. Então que vocês tirem alguma coisa que realmente faça falta para vocês. Eu, obviamente, vou sugerir que vocês tirem o açúcar, porque eu acho que o açúcar é a coisa que mais faz mal pra gente, né? Principalmente para os bipolares. A Simone não apareceu mais, né? Eu tava olhando aqui. Ela entrou na salinha? Alguém lembra de ter visto ela na salinha? Porque eu acho que ela, pelo menos, ela tentou comprar a salinha. O Daniel. Alguém conhece um Daniel do Instagram? Ele só quer entrar se for na comunidade gratuita, mas a comunidade gratuita está fechada. Fechada para quem está comigo aí ao longo desse ano de 2025 inteiro, que me apoiou, que esteve ao meu lado, né? Que esteve com a gente durante todo esse tempo. Então, é só para quem está lá mesmo, tá? Ai, então... Eu acho legal que vocês tirem o açúcar, porque vocês tirando o açúcar, talvez muito de vocês, pela questão da dopamina, tenha essa ligação muito intensa. Bem-vinda, Carla. Tenha essa ligação com o açúcar, então se for para tirar alguma coisa que tire o açúcar, porque você diminui o quadro inflamatório. E quando você diminui o quadro inflamatório, você pensa melhor, você age melhor. Então, se a bipolaridade por si só é uma doença que tem um componente inflamatório, e associado a isso, você se entope de farinha branca, vamos falar de macarrão, vamos falar de pão, principalmente, doce, massa de doce, né, que leva farinha branca, pizza, existem pizza de batata doce, pizza de couve-flor, e eu garanto a vocês, é uma delícia, tá? Tem algumas que você nem percebe o açúcar. Tirei o açúcar 2 semanas, estou sentindo muita diferença. Bem-vindo, senhor Bike Roger, bem-vindo, doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo foi o que pedalou ontem. Mimi, saudade de você, meu amor. Saudade de você.
Bem-vindo, Roger. Pedalei ontem, baby. Haha, comecei. Então, o açúcar, ele vai causar esse quadro inflamatório, tá? Em vocês. E isso lentifica... Olha isso aqui, ó. Lentifica o raciocínio. Aumenta a impulsividade. Pedalei ontem com o Rodolfo. Foi muito legal. Fazia tempo que eu não pedalava. O BR Cycling, ó, meu diretor deve ter ficado com ciúme. E então ele melhora o pensamento. O carboidrato também não estou sentindo vontade de comer doce. E quanto mais você ficar sem doce, menos vontade você vai ter de comer, porque você vai ver o quanto você vai se sentir melhor. Entendeu? Você vai se sentir muito melhor. Eu pedalo forte, mas tô fora de forma, né? Tô cansando muito. Eu era mais... O BR Cycle aí, ó, me abandonou, fez um grupo muito forte, eu não consigo acompanhar. E aí é isso, ó. Tem que fugir de produtos de... Ei, caraca, exatamente isso. Bota exatamente essa relação na sua cabeça. Produto de padaria. Padaria vende o quê? Pão doce, pão, salgadinho, aqueles batim... Eu chamo de batim top. Eu chamo de batim top, que é aquele... salgado, joelho, sei lá como é que vocês vão chamar, que só tem massa, dentro não tem nada, aquilo não tem uma substância. Aquilo é batim top, tomou, entupiu, entendeu? Então, corram disso, meu teto vai cair a qualquer dia. Vocês vieram acompanhando, né? Padaria só vende veneno, exatamente isso. Troca a padaria pelo hortifruti, entendeu? Tá com fome, vai no hortifruti, né? Então, doce, quer comer doce, tá com vontade de açúcar, chupa uma laranja, come um morango, né? Um caqui, que tem açúcar pra caramba. Mas são açúcares naturais, tá? Bem-vinda, Rosane, que bom que você veio. Enfim, eu espero que esse jejum, como um pão de queijo, né? Pão de queijo pode. Pão de queijo pode, real. Biscoito de polvilho, às vezes também pode, é menos pior, né? Porque o polvilho, que é o mesmo polvilho que vai no pão de queijo, né? Eles não têm glúten e não tem farinha branca. Então, eu espero que esse jejum comece um jejum, Rodolfo. Um jejum do Pablo. O Pablo estimulou a gente, né, que é sócio. Ele chamou até os conselheiros também para entrar nesse jejum. Mas os conselheiros não vão participar das reuniões fechadas, né? Eu não tô lá. Tô aqui, perdi a semana da intimidade, mas quem sabe, eu acho que eu vou aparecer lá já já. Mas eu acho que então essa... E vocês continuem, mesmo a gente não se encontrando, apesar de que a gente já vai se encontrar amanhã, quem sabe, pode ser que no momento de carência, de fome extrema, eu abro a live pra falar, do nada, assim, pá, vocês vão me ver lá. A Sandra abriu uma live no Instagram, aí vocês venham me dar essa força, me ajudar. Vamos correr aqui, ó, daqui a pouco a Vanessa entra aí pra me chamar. Então, está um pouco febril, acho que é resfriado. É o tempo, esse tempo tá um inferno, né? Então a gente tem que pensar nessa da neuroplasticidade e lembrar, gente, que quando a gente é mais humilde, quando a gente aceita aprender, a gente abre o cérebro para o aprendizado. E quando a gente tem um ego mais fechado, a gente tem essa rigidez cognitiva, a gente tem essa dificuldade de aceitar o novo, a gente acaba perdendo a oportunidade de aprender até o que a gente não deve aprender. Então é até bom que a gente saiba o que a gente não deve aprender para a gente poder aprender. Jejum quebra muita coisa na gente, vai firme. Vai ser o meu primeiro, assim, Rodolfo, pelo menos nessa intenção, né? Já consagrei minha água, de que ela vai me repor tudo que eu preciso. Então a gente vai lá, né? Então, quando você se fecha para alguma coisa, quando você se fecha para alguma pessoa, se por um acaso você olhar para mim aqui e começar a se incomodar com a minha franja caída aqui, porque eu não gosto da minha testa, aí eu deixo essa franja aqui para aprender para olhar. Se você se incomodar com isso, você já vai fechar o que você tá pensando sobre mim. Então você já fecha qualquer coisa de boa que eu puder trazer para você. Então vocês precisam ter isso, mesmo com quem vocês odeiam, mesmo com aquelas pessoas que sejam do outro... Bem-vindo, André! Seja bem-vindo. Então, se você começa a ter esse entendimento de que você não pode fechar, né, o aprendizado, que você precisa escutar as outras pessoas, mesmo que elas sejam do outro lado da força, você precisa ouvir o que elas falam para poder entender o pensamento.
E se você começa a reconhecer esse limite, se você começa a respeitar esse espaço, você pode ter certeza que você vai aprender cada vez mais. Então vamos ler aqui o nosso dia 30. Vamos consagrar essa palavra hoje ao meu jejum. E que vocês estejam desse lado daí orando por mim para que eu consiga, porque quem conseguir vencer esse jejum vai ter um momento muito bacana de um jantar fechado. Enfim, ó o Daniel aí, bem-vindo, Daniel. Essa aqui é a nossa comunidade lá do B, que a gente se encontra. Na salinha secreta, que é essa daqui que eu falei, a gente também tem um grupo. A gente tem um grupo lá que a gente conversa também. E a gente pretende criar tudo aquilo que a gente vem construindo, né, ao longo desse ano inteiro aí que a gente viveu, tá bom? Então vamos lá, vamos para a palavra. Bem-vinda, Lúcia. Que vocês orem por mim. Eu vou estar do lado de cá também orando e buscando intimidade, porque esse mês de provérbios me fez muito bem. Há uns 12 anos atrás, quando eu surtei, eu morria de medo do psiquiatra, porque não conseguia enxergar os dentes dele. Olha aí. E aí você bloqueou contra ele, criou um estigma, né, do dente fechado. Bem-vinda, Cris. Cris Albuquerque, é você, meu amor, quanto tempo, que saudade. A Cris trabalhou comigo, eu tenho mais de 10 anos, você foi embora, né, Cris? Agora eu fui embora também, né, você ficou sabendo, né? Eu fui embora para viver isso aqui, que eu tô vivendo agora, que eu tô talvez na melhor fase da minha vida. Então a gente vai começar esse jejum e eu quero que vocês me ajudem, eu quero que vocês me apoiem, tá bom? E eu falei que eu gosto do dia 30 porque ele começa, eu também te amo, também te amo. Sabe que a Paula hoje trabalha comigo? A Paula também saiu de lá. Depois você liga pra ela e atualiza tudo que aconteceu na vida da gente. Eu adoro quando começa com ditados, né? Então hoje começa com ditados de Agur. Ditados de Agur, filho de Jaque, do oráculo. Esse homem declarou a Itiel e a Ucal: sou o mais tolo dos homens. Isso aqui é intimidade. O jejum, para nós que temos TAB, pode ser de pensamentos ruins, de fala. Perfeito, Alan. É um super jejum. O jejum que te diminui, o jejum que te limita. Bem-vinda, Estar Mais. Saudade de você, meu amor. Faz tempo que você não aparece por aqui. Pode ser jejum de lamentos e dieta de gratidão, né? A gente ser mais grato pelas coisas que acontecem na vida da gente, até mesmo as coisas ruins que acontecem na vida da gente. Então, a gente adorar o obstáculo, a gente adorar a pedra no caminho, a gente amar problema. Bom dia. Depois me envia o link do lado B no direct, por favor. Tá aqui, ó. É só clicar aqui e cair pra dentro, tá? Não existe mais a comunidade lá do B como ela existia. Ela agora tá aqui, ó, na sala secreta, tá bom? A gente vai passar aí esse ano junto também. Quando você fala uma frase dessa: sou o mais tolo dos homens, não tenho o entendimento de um ser humano, não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. O nome disso aqui é humildade. Bem-vinda, Denise, querida, que bom que você veio. Quando você assume isso daqui instantaneamente, e você assume numa de humildade, de querendo aprender, instantaneamente você abre o seu cérebro. Lembra que eu falei do SAR, que é o sistema ativador reticular que a gente tem aqui na base do cérebro, né? As coisas entram na gente pelo coração. Então a gente sente aquilo ali, a gente tem essa sensação. Mas se naquela hora ali você bloqueia com o dente do psiquiatra, ou bloqueia aqui com a minha franja, instantaneamente você bloqueia que isso aqui suba. E aí a gente acaba não deixando com que coisas boas sejam digeridas pelo nosso cérebro, vamos falar assim, e comece a formar as famosas trilhas neurais que a gente fala, que a gente vem falando, né, ao longo desses 30 dias. Então essa humildade de querer aprender, de desconstruir as narrativas que a gente traz, é que vai fazer com que a gente evolua e cresça. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome de seu filho? Conte-me se você sabe. Quem sabe aí escreve aqui, ó. Quem conseguiu fazer o impossível nessa terra? Quem foi? E de quem ele é filho, né?
Quem é ele e qual é o nome do filho dele? Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Bem-vinda, Carol! Quanto tempo, meu anjo? Tudo bom? Bem-vinda a Semiarte. Deus, Jesus. Exatamente, o Pai e o Filho. E é isso que a gente tem que ouvir, né? Funerária Madre Teresa. Ih, será que é o tubarão? É você, tubarão? Acho que Madre Teresa é você, né? Não vem levar a gente não, hein? Cristo. Hoje deu tempo. Que bom, Carol, que bom. A Carol, ela tá com a gente aí nessa jornada desde o ano passado, né, Carol? Gente, hoje tá ressuscitando todo mundo. Olha, eu falei que... Olha como é que a gente começa a live. Eu comecei a live dizendo que a gente tava enterrando aquela antiga pessoa e nascendo uma nova pessoa. E aí, ó, renasce Carol, renasce Keidilane, renasce Cristiane, renasce Star Mais, que estava sumida também. Bom dia, Ari. Bom dia, meu amor. Tudo bom? Bom dia, Keide. As coisas acalmaram na sua vida? Tá tudo calmo com filhotes? Que bom que você tá por aqui. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura e ele é um escudo para quem nele se refugia. E é nela que eu vou me refugiar esses dias, porque eu vou precisar de muita força. Eu comecei um jejum, Arimasa, de 7 dias. Neuroradiologia em pauta. Ah, amiga! E aí, ó, minha antiga chefe. Fala aí, chefe. Tô eu aqui, ó. Larguei a radiologia, tô aqui, ó. A gente tá lendo o provérbio. A gente tá no dia 30 hoje. E eu comecei um jejum e eu preciso que vocês todos orem por mim. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. E a ideia é essa, né? É criar essa intimidade. Então, é o mês da intimidade. A gente criou uma intimidade grande ali na nossa salinha secreta. A gente tem se encontrado ali. Eu abri mais um dia. Então, a gente vendeu ali 2 dias de salinha junto e terão 3, além da surpresa, né? Que o povo não sabe, só quem estava lá que sabe da surpresa que houve. Nada acrescente às palavras dele. Ao contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, gente, é crer, né? Porque o cérebro da gente, aí a doutora neuroradiologista, ela pode nos ajudar aqui, que o cérebro cria narrativas pra gente, né? Então, o que a gente precisa ter na mente da gente, e é isso que eu quero que vocês levem, já que a gente está aqui no penúltimo dia de live, para quem entrou hoje, estão todas elas gravadas. Bem-vinda, Wender! Estão todas elas gravadas ali na área do Rios do Instagram. É que nem tudo que a gente ouve é verdade. Nem tudo que a gente ouve é verdade. O cérebro constrói as verdades dele baseado naquilo que ele traz, naquilo daquelas trilhas neurais que ele construiu. Água. Sentindo falta do meu café. Tem que beber muita água hoje. Então, nem tudo que você sente é direção. A gente veio construindo uma base sólida de sabedoria, de discernimento, para a gente começar a entender qual é o verdadeiro caminho, para a gente não desviar aquele 1 grau do nosso caminho. A gente escolheu o nosso caminho e a gente vai seguir pelo nosso caminho. A gente vai entender. Bem-vinda, Ana. Tá na aula, não, beba? Eu tô indo pra aula já já. Então, o cérebro ele vai criar essas narrativas. E essa narrativa que o cérebro cria, você tem que parar com muito discernimento e com muita sabedoria e tentar ver se ela é uma narrativa real ou não é. Porque muitas das vezes a pessoa fala, eu lembrei de uma vida passada. E tudo bem para quem acredita, eu também já acreditei e acho que existem coisas que o nosso cérebro não lembra mesmo e que aconteceram. Mas existem coisas que o cérebro constrói dentro da gente. Bem-vindo, Fábio. Bom que você está por aqui com a gente. Então, ele acaba desenhando essa narrativa dentro da cabeça da gente. Muitos de vocês devem ter experimentado isso. E você cresce vivendo aquela narrativa de coisas que falaram para você na infância que você acreditou. Você acaba construindo essas crenças. Você acaba construindo esses momentos e isso é o que vai
trazendo essa angústia. Ah, Simone, falei de você agora há pouco, que você não... Se você sumiu, que você não viu você na live mais, não vi você lá na salinha. A salinha secreta, eu deixei o link aqui, ó. Então, você precisa tentar ver se você tá absorvendo demais. Bem-vinda, Verônica, dos acessórios. Se você tá absorvendo demais essa narrativa, se você tá trazendo muito isso pra você, e você precisa ter muita sabedoria e discernimento para saber o que é a narrativa que vai te construir e o que é a narrativa que vai te paralisar. E você precisa sair dessa narrativa que te paralisa, que te consome, que faz você ficar ali só naqueles pensamentos intrusivos, né, Alan? E que não deixa você viver a glória da verdade, né? Viver o que realmente existe para viver para você. Então, pensa bem, né? Se você consegue filtrar o que chega até você e escolher o que você vai absorver. A gente já ensinou isso aí nas 29 lives, a gente não vai voltar nisso agora, tá? Então, duas coisas... Olha aqui, ó, presta atenção. Sempre que ele fala assim, a gente precisa parar e meditar sobre isso. Duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dei, ó, mantenha longe de você excelente jejum, jejum de falsidade, jejum de mentira. Mentira é hábito, mentira é trilha neural, mentira é dopamina barata, porque é o caminho mais rápido que o cérebro encontra para se livrar de um problema. Quem é mentiroso precisa de ajuda. Bem-vinda, Rose. Quem é mentiroso precisa de ajuda. Mentira é o caminho mais rápido que o cérebro encontra para resolver um problema. Então, não é o caminho que a gente quer. Então, é um excelente jejum. Quem é acostumado a mentir... Bem-vinda, Elise. Elisiana. Bem-vinda, Pri. Quem é acostumado a mentir criou a trilha neural da mentira. Lembra que a gente fica especialista em tudo que a gente repete? Então, tenta consertar isso, faça jejum de mentira. Então, tenta ver o que te limita, o que te bloqueia, já que o bipolar, o depressivo também não é bom que faça. Então, o jejum de água, como a gente vai fazer, escolha alguma coisa para tirar da tua vida nesse momento. Então, tira isso, tira a mentira, tira a angústia, tira a falsidade. Não me deis pobreza nem riqueza. E peça isso. Peça a Deus que Deus te dê sabedoria, peça a Deus que Deus te dê riqueza material. Você pode pedir riqueza material a Deus e riqueza espiritual. Então, foi muito tranquilizante para mim quando eu descobri isso, que eu posso sim pedir a Deus riqueza material, né, em troca de, e aí a gente transborda na vida da pessoa, a gente ajuda o próximo, a gente cria o nosso povo, que é isso que a gente está fazendo aqui. Tô feliz que vocês voltaram e que eu tô conseguindo conversar com vocês. Dai-me apenas o alimento necessário. O alimento necessário. Esse é o alimento necessário da semana. Eu bebi muita água hoje. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, bem-vindo, Leléo Augusto. Bem-vindo, Marcelo, seja bem-vindo. E bem-vindo. Marcelo começou a me seguir. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Ó, seja muito bem-vindo à nossa família. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e te diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar. Desonrando assim o nome de meu Deus. Eu tô lembrando ontem, eu e o Rodolfo, a gente pedalando, teve uma hora que foi muito doido assim, a gente foi retornar embaixo de uma ponte, e aí tinha um cara de rua, né, o Henrique, ou o Cabelo, ou o Bin Laden, ele tem vários nomes e apelidos. E ele me olhou assim, me deu uma certa... Na hora não sei o que aconteceu, me deu uma certa atenção e eu caí. Diz o Rodolfo que eu caí para conhecer o Henrique. Mas foi aquela quedinha que eu pedalo com o pé agarrado, né? Então foi aquela quedinha que a gente só tomba aqui e rala o joelho.
E aí o Henrique me sacaneou, você acredita? Um cara de rua, um homem de rua, me sacaneou, me chamou de barbeira, falou que eu caí porque eu era barbeira. E aí ele começou a puxar papo, eu dei papo pra ele, o Rodolfo chegou, a gente começou a conversar e a gente conversou ali, acho que uma meia hora com ele, né? Ele tava com um cachimbo de crack, eu nunca tinha visto assim pessoalmente um cachimbo de crack. Ele tava com um cachimbo de crack e ele contou um pouco da história dele pra gente e que sabedoria. Que sabedoria que aquele rapaz tinha. E eu falei pra ele isso algumas vezes. Ele tá 28 anos sem ver a família dele, se desligou de todo mundo. Mas é um cara sociável, é um cara que fala bem, é um cara que se comunica bem. Que vontade que eu tinha de ser grandona assim e pegar aquele homem, enfiar um banho de loja nele, devolver ele pra família dele e botar ele pra falar no meu palco, né? Já pensou que eu... E transformar esse homem? Porque lá no nosso ecossistema... Nós temos um cara que ele é cabeleireiro, ele é o cabeleireiro de todo mundo lá, né? Ele tem até uma salinha dentro da plataforma do Pablo Massal, onde ele tem liberdade de ficar ali cortando o cabelo das pessoas, né? E o dinheiro fica pra ele. Ele era garoto de rua e ele chegou e ele começou a assistir as aulas ali de fora e ele pediu pra entrar, quando era de graça ele entrava, o pessoal foi dando roupa pra ele, ele foi se organizando e hoje o cara anda de BMW, meu amor da minha vida. O cara anda de BMW, tá bom? Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Isso aqui... Cris tá aí ainda, Cris? Isso aqui é muito bom para você que é aquele fofoqueirinho do serviço, que leva fofoquinha pro chefe, que fica lá falando mal do coleguinha, né? Uma hora isso volta para você. Porque eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, você consegue enganar o mundo inteiro por um tempo. Ou uma pessoa o resto da vida. Mas você não consegue enganar todo mundo o resto da vida. Já parou de entrar, gente? Eu parei aqui na entrada do Marcelo. Então, se travou, explica pra eles aí o que acontece e ensina como que conversa com a gente aqui, como que manda mensagem, tá? Eu tô vendo foguinho subir, não tô vendo mensagem entrar aqui, já sei que o Instagram me travou. Porque a gente tem comentado muito. É uma live com poucas pessoas, né? Que não somos poucos, somos muitos. Aqui pra mim aparece em torno de 20, 22. Não sei quantos tem aí. Sejam todos muito bem-vindos. Quem entrou aí eu não consigo mais enxergar. Mas é uma live que dá muito comentário. Então o Instagram bloqueou, tá? Eu tô bloqueada pra ficar muito tempo fazendo live. Então aprenda isso, né? A não ficar levando fofoquinha do coleguinha, porque uma hora a culpa cai sobre você. A verdade sempre aparece. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe. Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso. Pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas, para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres de humanidade. Nossa, aqui ele falou de tudo, né? Falou de quem ajuda, de quem atrapalha, de quem morde, de quem ajuda, de quem devora os necessitados e os pobres de humanidade. Então, são essas pessoas que estão sempre amaldiçoando o outro, né? Não seja essas pessoas, façam jejum disso. Esses extremos, eles desregulam a gente e isso acaba causando impulsividade. O equilíbrio, e que é difícil, e a gente não tem que viver no equilíbrio total, pensem sempre isso, tá? Porque estar no equilíbrio emocional é não estar nem feliz nem triste. Estar no equilíbrio financeiro é não faltar, mas também não sobrar. Então, nem sempre esse equilíbrio perfeito que vocês procuram, e isso vale muito para os bipolares, a estabilidade, ela às vezes, aquela coisa que muita medicação deixa você, fica numa sensação de vazio, numa sensação de tristeza. Então, o alto e baixo é natural da vida. Nós temos altos e baixos e a gente precisa aceitar isso. Então, a gente pode estar um pouquinho mais feliz e um pouquinho mais animado e um pouquinho mais cheio de energia e não estar em mania.
Por quê? Porque a gente sabe que a gente está dormindo bem, a gente está conseguindo ter as nossas atitudes com menos impulsividade, a gente está com energia para fazer as coisas, mas a gente não está perdendo sono e saindo loucamente fazendo um monte de absurdo. Então, essa é a hipomania que a gente procura. É a hipomania natural, é a hipomania do ser humano, né? É simplesmente ficar com um pouco mais de vontade porque a gente está cheio de vida e talvez muitos de vocês estejam sentindo isso. Depois de 30 dias juntos aqui, muitos ainda aqui na salinha secreta com a gente, né? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio entre subir um pouquinho e cair um pouquinho. É normal até a gente ficar triste, porque quando a gente fica triste, a gente dá valor à alegria. Se a gente viver alegre o resto da vida, aquilo é tão normal que a gente nem fica feliz mais, porque a gente passa a ser daquele jeito. Então a gente precisa ter essa gratidão desse sentimento, né? E o cérebro, ele vai amadurecendo e ele vai ficando especialista, lembra? Especialista, especialista em reconhecer esse padrão, onde a gente sabe ficar alegre e dar valor a isso, e a gente também dá valor quando a gente cai um pouquinho, porque nessa hora a gente aprende. Então, o que a gente precisa é aprender a não viver o exagero. É desse exagero excessivo, é que a gente precisa fugir. 2 filhas têm a sanguessuga, Dedê. Dedê, gritam elas, 2 filhas gritam. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca te dizem. É o bastante, né? Olha que loucura. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca se aplaca, e o fogo que nunca diz é o bastante. Que doideira. Tem gente que é assim, né? Nunca é o suficiente, quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. A única obsessão que a gente tem que ter na vida é a obsessão da intimidade. É a obsessão que vai levar a gente ser cada vez mais íntimo, né? Íntimo às vezes da gente mesmo. Porque senão, se a gente vive nisso aqui, a gente vive como se fosse uma cegueira coletiva, né? E a gente vai criando as nossas bolhas. E isso que o Instagram faz muito bem feito, ele une bolha. Então, quando você acha assim, ó, mas todo mundo pensa igual a mim. Não é que todo mundo pensa igual a você. É que o Instagram, o Google, ele acaba trazendo para você só aquilo da forma que você pensa. Porque como você curte, como você comenta e como você critica o outro lado, acaba chegando para você como se fosse certo só a forma de você pensar. E quando você curte aquilo que você não gosta, quando você vai lá bisbilhotar aquilo que você não gosta, quando você abre o seu cérebro para escutar todas as partes envolvidas, né? E é assim que um bom juiz deveria trabalhar, ouvir todas as partes envolvidas, sem crença, sem bloqueios, né? Sem coisas que fazem ele não olhar o outro lado. Então você acaba saindo dessa bolha, e quando você sai dessa bolha, você abre o seu pensamento, que é o que a gente tem feito lá na salinha, pra gente enxergar que existe uma outra forma de viver, uma outra forma de encarar as coisas, né? Que não é daquela concordância que a gente fica ali só concordando e seguindo como um boi indo pro abate. A gente começa a ter mais sabedoria e mais discernimento pra gente diferenciar isso, né? E essa percepção que a gente vai mudando, a gente sai daquela percepção que só distorce o pensamento da gente para outra percepção de sabedoria e de discernimento para que a gente consiga estudar todas as partes, confrontar as verdades absolutas, até confrontar as nossas verdades, confrontar as nossas crenças, né? E ter essa coragem de parar para pensar. E eu acredito que se vocês fizerem esse tipo de jejum que a gente está comentando aqui, já vi que travou mesmo, né? Tudo que pedimos, Deus já nos deu. Só não encontramos ainda. Só continuar que encontraremos. Não é que você não encontrou, Alan. É que você não percebeu.
É só fazer o download. Todas as coisas estão sobre a terra. Nós temos direito a tudo. O que a gente precisa é mudar o nosso ponto de perspectiva, parar de reclamar, começar a agradecer para que ela chegue na gente mais fácil. E é isso que a gente precisa ter em mente, né? Os olhos que zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe. Então, isso aqui é sobre isso. Ó. Se você zomba do coleguinha, instantaneamente você bloqueia o seu aprendizado sobre isso, entendeu? Serão arrancados pelos corvos do vale, serão devorados pelos filhotes de abutre. Então, os olhos que zombam, os olhos que não enxergam, que a gente quer enxergar. Ai, há 3 coisas misteriosas demais para mim. Ele falou, é a segunda vez que ele fala isso, né? Depois eu vou perguntar isso pro Pablo, se alguém souber me responder. Porque ele fala assim, ó. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. Falando das 2 filhas, né, que elas gritam lá. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. E 4 que nunca dizem é o bastante. E aqui ele repete, ó. Há 3 coisas misteriosas demais para mim. 4 que não consigo entender. O caminho do abutre no céu. O que ele não consegue entender, ó? O caminho do abutre no céu. O caminho da serpente sobre a rocha. O caminho do navio em alto mar. O caminho do homem como a moça. E eu também não consigo entender por que vocês, aprendendo sobre tudo isso, vocês não conseguem começar a mudar essa trilha neural com sabedoria e consciência. Nela. É difícil, né? Esse caminho da adúltera, ela come e limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Aqui a gente fala sobre a culpa. Se ela traz para ela que ela faz de errado, se ela traz para ela que aquilo não é o que ela quer, mas aquilo é a única forma que ela tem hoje de sustento, ela vai construindo isso e ela vai construindo inclusive uma mudança. E quando a gente fala aqui da adúltera, a gente pode estar falando de você que é mentiroso, de você que é falso, de você que é intrigueiro, de você que está sempre arrumando confusão, de você que está sempre pensando que você não é capaz, de você que se diminui perante os outros, de você que não assume a sua autoridade. Porque aqui, ó, eu tô assumindo a minha. Eu bebi muita autoridade. 3 coisas fazem tremer a terra. A mesma coisa, ó. 3 coisas fazem tremer a terra. E 4 ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher que desprezada que por fim se casa com quem a despreza, e a escrava que toma o lugar da sua senhora. Olha, leia de novo isso aqui que eu não vou poder ficar muito tempo aqui, que daqui a pouco a Vanessa entra brigando comigo, se é que ela já não passou por aí, já não tá aí, né? Ensina ela, se ela quiser me chamar, ela tem que, ó, falar aqui, ó, no ponto de interrogação. 4 seres da terra são pequenos, mas no entanto são muito sábios. Preste atenção nesses seres. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Então, como elas sabem que elas não conseguem sair correndo para fazer o que precisa ser feito, elas têm sabedoria milenar, que elas juntam a comida dela no verão aos pouquinhos, para no inverno, quando elas não puderem sair para comer, a comida já está lá. Estrategista. Seja estrategista da sua vida. Porque se até a formiga, um ser microscópico quase, ela é estrategista, por que você não é? Que Deus te deu discernimento, está te dando sabedoria, conhecimento, para você se tornar essa pessoa que você precisa ser. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, tadinho, contudo habitam nos penhascos. Você sabe que o coelho, vou contar uma história para vocês que me fez chorar e ficar traumatizada há muito tempo. O coelho, ele é muito sensível, muito sensível. E aí uma vez eu levei meu filho no aniversário da Sasha, filha da Xuxa. Olha as coisas, os lugares que eu vou parar. Não era amiga dela não, nem conhecia, mas eu fui parar lá. No aniversário de 1 ano da Sasha, eu fui na casa da Xuxa.
no aniversário, né, uma festa, nossa, gigantesca, foi a festa mais falada da época. E o brinde da festa era um coelhinho. E eu ganhei 2 coelhinhos, eu levei 2 coelhinhos para casa. Você acredita que um dia eles ficavam presos na minha casa, né? E eu colocava, minha varanda tinha aquela abertura embaixo, assim, sabe? Tem o vidro e tem uma aberturinha embaixo. E eu fechava essa parte, mas a empregada abriu e esqueceu de fechar. E aí o coelhinho tava indo correndo pra lá e eu fiquei com medo do coelhinho pular da varanda, sabe? Cair lá embaixo. E aí eu tava com uma pantufa fofinha. E eu coloquei assim o pé na frente do coelho. Eu esbarrei na cabeça dele com uma pantufa fofinha. Você acredita que o coelho começou a se debater no chão de lado e começou a sair sangue da cabeça dele, assim? Eu fiz um TCE no coelhinho. Você acredita nisso? Loucura, né? Ele é muito sensível. Bom dia, Maurício. Bom dia, querido. Então, os coelhos, que são criaturas sem nenhum poder, habitam os penhascos. Por quê? Porque eles vão pra lá se proteger. Então, ó, o coelho é um ser que se você encostar, se você fizer isso aqui na cabeça dele, ele já faz um TCE. Os gafanhotos que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. Só que esses são filha da puta, depois eles vão lá roubar a comida da formiga, né? Que ficou trabalhando o tempo todo, porque ele é mais forte que ela. Mas enfim, eles estão sempre juntos também, porque eles são fracos. A formiga tem muito mais sabedoria, e quem quiser assistir isso, tem aquele filme, o Flick, né? Que é o das formigas, e explica muito bem o comportamento, é muito legal. Eu amo aquele filme, acho que ensina muita coisa. Ensina muito esse comportamento da formiga e do gafanhoto. É bem legal. É a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Ou seja, ela escolhe os ambientes que ela quer frequentar, né? Então, é essa força que eles constroem, e que é essa força que vocês vão construindo com sabedoria, com discernimento, que vão fazendo com que vocês, e aqui eu vou falar para os meus bipolares, apesar da questão química, vocês vão aprendendo a se comportar, vocês vão aprendendo a se autorregular, e vocês vão trazendo essa sagacidade na forma de encarar a vida. Então, com a constância, formando ali a nossa trilha neural, ficando especialista em encontrar o caminho certo, ficando especialista na constância, na rotina, na criação do ambiente melhor para você, ou de ter que sair, talvez, né, de alguns ambientes. Então, esses pequenos hábitos vão mudando. Eu gostei muito da sugestão do Alan, em vez de vocês fazerem jejum de alguma coisa alimentar, apesar de que eu acho que o açúcar deveria ser um jejum para vocês fenomenal, de vocês fazerem esse jejum de lamento, o jejum de fofoca, o jejum de mentira, o jejum de pensamentos intrusivos, repetitivos, que vocês ficam ali. Acreditem, vocês podem mudar esses pensamentos intrusivos. Há 3 seres de andar elegantes e 4 que se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. Então, ative o leão que existe dentro de você. O galo, de andar altivo. O bode e o rei à frente de seu exército. Nem sabia disso. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Sabe o que eu ouvi ontem? Eu ouvi ontem um podcast muito legal. Vou mandar esse podcast para vocês, tá? É um podcast entre uma pastora, profeta, um endocrinologista especialista em hormônio e um psiquiatra. E espero que a Van esteja aí para ouvir isso, Van. Ali eles falavam exatamente de corpo, alma e espírito. Então os médicos estavam ali para cuidar do corpo, mas com um olhar na alma e no espírito, e ela trazendo a visão da alma e do espírito. Eu vou botar esse podcast para vocês ouvirem, porque ele é fenomenal. Porque até a Andréia, eu vou até conversar com isso, não sei se a Andréia tá aí ainda, se não tiver a Rosane deve estar, senão o Alan manda uma mensagem para ela, que ela precisa dosar. Eu fiquei pensando muito, muito nela ontem, quando eu vim na viagem ouvindo esse podcast. A Andréia não saiu da minha cabeça, pensando, né, porque ela tá um pouco acima do peso, dessa questão
metabólica dela, de dosar os hormônios, de dosar o magnésio, de dosar a vitamina dela, entendeu? Porque às vezes vocês vão estar numa depressão que vocês não saem nunca dessa depressão, e isso pode ser hormônio da menopausa, isso pode ser deficiência de alguma coisa. E nesse podcast, que eu vou colocar lá para vocês ouvirem, tem quase 3 horas de podcast, né? Mas eu dirigi ontem um tempão, ele fala muito sobre isso, tá? Então, se você agiu com a boca, tape a boca, pois assim como o bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Encontro vocês hoje à noite na salinha. É sobre essa constância, é sobre tudo isso que a gente veio aprendendo esse tempo todo aqui. É sobre a gente entender que maturidade também é reconhecer os limites da gente e a gente não querer correr na mesma velocidade que o outro, é a gente ir no nosso tempo. É só não parar, né? Mais. Não sei se a Joyce está aí também. É só não parar. Não é sobre ser forte o tempo todo, mas é sobre ser consciente o tempo todo. Ah, perdi a consciência, tô no momento assim, aconteceu, ops, parou, lembrou, retorna. Porque se você já fala, já errei mesmo, dane-se. Já fiz isso mesmo, dane-se. Não, volta, continua. Segue o teu caminho. Errou, reflete, aproveita a culpa, ressignifica, né? CCC. Então, eu acho que o controle absoluto é muito difícil. É muito difícil a pessoa que tem um controle absoluto dela. Isso é um grau muito elevado e que a gente vai levar tempo. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas isso leva muito tempo. Então não é sobre ter o controle absoluto, mas é sobre ter humildade na escolha da direção. É sobre ter humildade de reconhecer que errou e refazer aquilo dali de uma nova forma, né? Eleva, isso aí. Não conta não, manda eles assistirem a live. Então, isso que a gente vem construindo foi uma jornada linda, né? Foi não, que a gente ainda tem hoje à noite, a gente ainda se encontra. Então, para quem chegou mais tarde, a gente deve se encontrar ali por volta de 8 horas, porque eu vou ter a reunião do jejum às 18 e não deve acabar em 1 hora, mas se acabar eu aviso lá no nosso grupinho de aula, tá? Que é a nova comunidade, Daniel, que se você quiser entrar, o link tá aqui. Então, a gente já aprendeu esse governo, a gente aprendeu a construir nossa casa, a gente aprendeu o CCC, o BBF, o RPR, o Eleva. A gente vem construindo muita sabedoria. Agora é a gente permanecer, né, nessa humildade e entender sobre o equilíbrio, né? Então, o dever de casa hoje é o quê? É escolher essa moderação, a constância, a humildade e escolher alguma coisa para você fazer o jejum, né? Aumentar a intensidade de oração, de pedido, estar nessa vigilância o tempo todo. A gente se encontra hoje à noite. Então, Pai, a Ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por mais esse momento de intimidade, por mais esse momento de conexão. E que o Senhor consagre o meu alimento dessa semana, que me traga paz, que me traga substância suficiente para encarar esses momentos de mais intimidade que a gente vai ter. Então, um bom dia para vocês. Orem por mim, me deem força, escrevem aqui. Eu vou postar esse momento que eu estou vivendo e como que eu vou encarar ele. Então, eu vou dividir isso tudo ao longo dessa semana no Instagram. Então, me abençoe, me deem força. Um beijo no coração de vocês. Quem está na salinha secreta, nos vemos hoje à noite às 8 horas. Quem não está, amanhã aqui às 7, tá bom? E às 7 não, a gente deve começar um pouquinho antes das 7, tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês, eu aviso vocês. Comentem na live, façam chegar a mais pessoas, ajudem a gente levar a nossa voz a todo mundo, tá bom? Obrigado para meus amados secretários de sala que recebem, porque eu não posso falar, porque o Instagram me bloqueia, né? Bom dia, uma ótima semana para mim, para vocês todos.
E que bom que eu tenho aí os meus recepcionistas para receber quem chega e dizer que eu não consigo ler a mensagem porque o fofo do Instagram me bloqueou, tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês e até amanhã.